Bom dia! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, eu tô muito feliz de estar aqui mais uma vez, dando mais uma aula da EBD para vocês. E aí, já acordaram? Acordaram bem? Tomaram café? Ajeitaram todas as coisinhas aí na mesa para a gente começar a nossa aula? Sejam muito bem-vindos a mais uma lição da nossa EBD, da Igreja Marcas do Evangelho. Se você é um visitante aqui no nosso meio, seja muito bem-vindo. Eu convido você para assistir os outros vídeos aqui das nossas lições dos pré-adolescentes ou então os nossos outros vídeos das outras classes. Nós temos um material muito maravilhoso para você. E eu também quero convidar você nessa hora a dar um like nesse vídeo, a comentar, a se inscrever no canal, ativar as notificações aí e não esquecer de compartilhar esse vídeo também, para que mais pessoas possam ter acesso ao canal da igreja, para que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. Então faça todas essas coisinhas aí para a glória de Deus. Amém? Então, pré-adolescentes, vamos começar mais uma aula. Eu quero começar orando com vocês. Tá todo mundo aí já? Todo mundo já deu a paz do Senhor no chat? Todo mundo já escreveu a paz, fulano presente, bom dia. Provavelmente eu já tô aí no chat. Bom dia, pré-adolescentes. Isso aí, não me deixem falando sozinha, hein? Então vamos orar para iniciar a nossa aula. Feche os seus olhos aí na sua casa. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um domingo, por mais um dia que nós acordamos vivos, saudáveis, Senhor, na Sua presença. Pai, eu te peço para que mais uma vez o Senhor fale ao coração de cada um que estiver assistindo essa aula por meio da Sua palavra. No nome de Jesus. Amém. Bom, para começar a aula de hoje, eu quero já iniciar assim na atividade, fazendo uma dinâmica com vocês. Então, acorda aí, presta atenção e fica preparado para responder o que eu vou perguntar aí no chat, hein? Não é para demorar, não. A dinâmica é a seguinte, você mesmo ganhou agora uma viagem para os Estados Unidos. Mas o voo é daqui a 1 hora. Você acabou de ganhar essa viagem e você precisa preparar sua mala rápido, correndo. Você só tem 1 hora para preparar. Agora, eu quero que você escreva aí no chat, bem rápido, o que você consegue se lembrar das coisas que você precisa levar para essa viagem. Então, vamos lá. Você vai viajar para os Estados Unidos, o voo é daqui a 1 hora e você precisa preparar a sua mala. Escreve no chat todas as coisas que você se lembrar que você precisa levar para essa viagem. 1, 2, 3 e valendo! Vamos lá, hein? Vamos contar alguns segundos para vocês se lembrarem. O que vocês levariam para essa viagem? O que seria necessário para levar para essa viagem? Vamos lá. Já se passou quase 1 minuto. E tempo esgotado. Acabou o tempo. Só isso que você vai poder levar. E aí? Muita pressão, né? Ai, meu Deus, como é que eu vou lembrar de tudo? Será que você se lembrou de todas as coisas que você realmente precisava para essa viagem? Alguns podem dizer assim, ai, Larissa, eu não lembrei de tudo. Eu não estava preparado para responder isso, eu não estava preparado para essa viagem. Como é que eu posso lembrar de tudo assim, tão rápido, com tanta pressão? Tá, ok. Para essa ida para os Estados Unidos, você não estava preparado. Agora, e para a ida para o céu? Você está preparado? É exatamente sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Você está preparado para ir para o céu? Se Jesus voltar agora, você vai ou você fica? Aula de número 12, que tem por tema O Rei dos Reis voltará. Glória a Deus! Essa é a razão da nossa esperança. Jesus vai voltar. E para começar, nós vamos ler o texto de João, capítulo 14, versículo 2 e 3. Então,
pega aí a sua Bíblia Macshine ou a sua outra Bíblia que você tiver aí e vamos ver quem é que vai achar primeiro, hein? João, capítulo 14, versículo 2 e 3. 1, 2, 3, valendo! Nossa, abri certinho. Achei! Ninguém achou tão rápido quanto eu. Ai, página 342, gente. João 14, 2 e 3. Todo mundo achou? Página 342, João 14, 2. Vamos lá, hein? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Para adolescentes, depois da gente estudar tanto sobre Jesus, hoje, nessa lição 12, faltando só 2 lições para acabar o trimestre, essa e mais uma, nós vamos estudar sobre a volta de Jesus. E aí, falar da volta de Jesus te deixa feliz? Falar da volta de Jesus te deixa esperançoso, te deixa animado ou te deixa com medo, te deixa assustado? Bom, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte, Jesus subiu aos céus e Jesus vai voltar para nos buscar. Larissa, mas eu não entendo muito bem quando as pessoas dizem que Jesus vai voltar para nos buscar. Como assim? Me explica. Tá bom, eu te explico. Ó, Jesus, quando ele ressuscitou, ele deixou para o povo uma promessa. E essa promessa é que ele voltaria para buscar a sua noiva. Que noiva, Larissa? A noiva é a sua igreja. Ela é a noiva de Cristo. E Jesus tem um local todo especial preparado para essa noiva. Nós lemos isso no texto que nós acabamos de ler aqui de João 14, que Jesus fala que na casa de meu pai há muitas moradas, que eu vou e vou preparar lugar e quando terminar ele vai voltar para nos levar para morar nesse lugar com ele. E nós já aprendemos, pré-adolescentes, várias vezes durante esse trimestre que o ser humano não foi criado para a morte. Deus criou o ser humano para ser eterno. Quando Deus criou Adão e Eva, ele criou para eles viverem para sempre no jardim, criou para eles se relacionarem com Deus. A nossa alma anseia por isso, a nossa alma anseia por Deus, a nossa alma anseia pela vida eterna. E é por isso que nós dizemos que nós somos estrangeiros aqui nesse lugar, né? Nessa terra. Nós somos peregrinos porque o nosso verdadeiro lar não é aqui. O nosso verdadeiro lar, na verdade, é o céu. E aí é como se nós sentíssemos saudades do céu. Porque mesmo sendo um lugar que nós nunca vimos, o nosso ser clama por esse lar. E o nosso ser clama pelo nosso Criador, que é Deus, o nosso Pai. Mas o pecado trouxe a morte para o mundo. E o pecado também trouxe um afastamento entre Deus e o homem. A gente também já estudou sobre isso. Mas por meio de Jesus e do sacrifício de Jesus, nós podemos novamente nos aproximar de Deus e sermos justificados do pecado, ganhando a vida eterna, que é justamente o que Jesus veio para nos dar, a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E essa vida eterna nós teremos justamente quando Jesus voltar. E levará com ele todos aqueles que creem e são salvos, que é a sua igreja. Então, pré-adolescente, se você não entendia muito bem o que significava quando dizia que Jesus ia voltar, pronto.
Agora, eu acho que já deu para entender, não é? E olha, existem vários textos da Bíblia que comprovam essa promessa. Ó, curiosidade para vocês. Vocês sabiam que só no Novo Testamento é mencionada a segunda vinda de Jesus mais de 300 vezes? Mais de 300, gente, só no Novo Testamento. Então isso significa que é realmente um assunto muito importante e é um assunto bem falado pela Bíblia. Uma das passagens que comprovam a promessa de que Jesus vai voltar é uma passagem de quando Jesus estava sendo levado aos céus. Jesus morreu, ressuscitou e depois que ele ressuscitou, ele chegou a falar com alguns discípulos, ele chegou a passar um tempo com algumas pessoas e alguns discípulos. Só que teve uma hora que ele subiu aos céus, ele foi levado aos céus e quando isso aconteceu, os discípulos ficaram olhando para ele até ver ele desaparecer lá em cima. E aí a Bíblia diz que os discípulos ficaram olhando para cima e nessa hora chegaram 2 anjos. Chegaram para eles e falaram assim: caras, por que vocês estão olhando para o céu? Varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse aí que vocês estão vendo subindo aos céus, da mesma forma que ele subiu, ele vai descer para buscar vocês. Então fiquem tranquilos. E, pré-adolescentes, isso comprova, a palavra desses anjos comprova também que Jesus, da mesma forma que Jesus subiu aos céus, ele também vai descer para buscar a sua igreja. E como vai acontecer essa vinda de Jesus? Como, Larissa, vai acontecer essa vinda? Bom, primeiro, é uma vinda que, primeiramente, ela vai acontecer somente para a igreja, que é o arrebatamento. Você já deve ter ouvido essa palavra, né? Com certeza. Arrebatamento é uma palavra que significa ser tirado à força, ser tirado com violência, de forma rápida. Isso é, num abrir e fechar de olhos. Jesus irá voltar para buscar quem é salvo. Todos aqueles que morreram em Cristo, que já estarão mortos quando Jesus voltar, ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos serão arrebatados com ele nas nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares. Olha só que coisa maravilhosa! Nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. É isso que a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 4,17. E agora eu quero ler com você um outro versículo desse mesmo texto, que é 1 Tessalonicenses 4,16. Vamos abrir junto para a gente ler? 1 Tessalonicenses 4,16. Vamos ver quem acha, hein? Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Tessalonicenses. Está em abril. 1 Tessalonicenses. Olha, tá difícil aqui, hein? Ai, com certeza alguém já achou. Vai colocando aí no chat, gente. Achei. 1 Tessalonicenses 4:17, página 391. Vamos ler. 4:17 não, 4:16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Na Bíblia está dizendo, nós acabamos de ler, que o Senhor virá com alarido. Alarido é um som de muitas vozes. Voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Imagina, gente, o som que vai ser quando a igreja for arrebatada. O som que nós iremos ouvir. Nós que somos salvos vamos ouvir essas coisas e depois nós vamos ser tirados do lugar que nós estivermos. Não importa onde a gente estiver, nós vamos ser tirados desse lugar e nós subiremos ao céu. E as pessoas
que ficarem aqui na terra, as pessoas que não souberem nada sobre o arrebatamento, elas vão ficar doidas. Porque, imagina, se eu estiver na frente de uma pessoa, conversando com a pessoa, abriu, piscou o olho, sumiu. A pessoa some. E aí, a outra que não for arrebatada vai ficar assim, o que está acontecendo? A pessoa sumiu aqui na minha frente. Imagina, gente, o dia do arrebatamento, ninguém sabe. Só o Pai sabe. A hora do arrebatamento, ninguém sabe também, só o Pai. Então pode ser a qualquer momento. Vai ser como um relâmpago. Jesus diz que assim como um relâmpago sai do Oriente até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E você já viu um relâmpago? Você já viu aquele clarão assim? Quanto tempo dura um relâmpago? É muito rápido. É uma coisa que ela aparece e depois ela desaparece. E assim será o arrebatamento da igreja. Imagina se as pessoas soubessem o dia que Jesus iria voltar. Porque hoje ninguém sabe o dia. Ninguém nunca vai saber o dia. Só vai saber o dia no dia que acontecer. Mas imagina se as pessoas soubessem. As pessoas são tão más que elas iriam pecar, fazer o que quisessem. E aí, um dia antes de Jesus voltar, ia lá, perdão, Deus, ia lá se arrepender dos seus pecados, né? Achando que assim ia para o céu também. Mas não é assim. Só vai subir para o céu aqueles que têm a salvação. Só vai subir para o céu aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, aqueles que não vivem mais uma vida sendo escravos do pecado, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que têm uma maneira de viver santa. Esses são os que vão subir com Jesus. E pré-adolescentes, não pensem que vão acontecer sinais gigantescos no dia exato que Jesus vier para buscar a sua igreja. É claro, existem alguns sinais normais que antecedem a vinda de Jesus. Então, fome, guerras, terremotos, furacões, todo esse cenário de caos, pessoas fazendo o que bem entendem, todo esse cenário é um cenário de antecedência da vinda de Jesus. Mas não pense que, vai acontecer uma grande coisa exatamente no dia que Jesus voltar. Não, as pessoas vão estar tranquilas. As pessoas vão estar vivendo as suas vidas normalmente, vai ser um dia comum. Então elas vão acordar, elas vão para o trabalho, se for um dia de trabalho, elas vão estar lá fazendo suas tarefas domésticas, lavando uma louça, limpando uma casa, elas vão estar dormindo, elas vão estar na escola, fazendo uma prova, durante uma atividade, durante a educação física, jogando bola, brincando no recreio, no shopping, fazendo compras. As pessoas vão estar vivendo as suas vidas, vivendo o seu dia normalmente. Ninguém vai imaginar que aquele é o dia que Jesus vai voltar, porque ninguém sabe o dia nem a hora. E as pessoas que não seguem a Jesus, nesse dia, elas vão continuar fazendo as mesmas coisas que elas fazem, as mesmas más obras que elas fazem. Elas vão continuar mentindo, vão continuar roubando, vão continuar se enchendo dos prazeres desse mundo, com festas, com bebidas, nas suas atividades normais. E aí, Jesus volta e leva a sua igreja. Jesus, em Mateus 24, ele disse que os dias da sua vinda iam ser assim como os dias de Noé. Nos dias de Noé, antes de acontecer o dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Ou seja, as pessoas estavam acostumadas com o seu dia a dia. Elas estavam vivendo apenas. Até o dia que Noé entrou na arca. Até o dia que Noé com a sua família entraram na arca e ninguém percebeu. Ninguém daquela sociedade percebeu. Porque as pessoas não estavam nem aí para o que Noé dizia.
Porque as pessoas não estavam nem aí para Deus. Noé estava lá, pregava aquelas pessoas e elas, comiam, bebiam, casavam, vivendo suas vidas, nem aí para Noé. Até que veio o dilúvio. Até que veio o dilúvio e matou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem, Jesus disse. E nós estamos vivendo esse tempo pré-adolescente. Nós estamos vivendo tempos como os tempos de Noé. Nós estamos vivendo o tempo da vinda de Jesus. Se você ainda não percebeu isso, que você perceba isso nessa aula de hoje. Nós estamos vivendo os tempos da vinda de Jesus. E como você tem se preparado para isso? As pessoas hoje, elas vivem sem se preocupar com o amanhã, sem se preocupar com as consequências dos seus pecados, sem nem perceber que o que fazem é pecado ou não. Elas fazem suas maldades, elas cometem os pecados sem se preocupar se existe um Deus, se existe um juiz que vai julgá-las por cada ato que elas estão cometendo. Elas comem, elas bebem, elas casam, elas se dão em casamento, não estão nem aí para a palavra de Deus, até o dia que Noé entrou na arca e não o perceberam, como diz a palavra. Até o dia que Jesus voltar e essas pessoas ficarem. E nesse momento elas vão perceber quantas oportunidades elas deixaram passar. Nesse momento, assim como aquelas pessoas do tempo de Noé, que na hora que a arca fechou e a chuva começou a cair e aquele lugar começou a ser inundado, as pessoas começaram a ficar sem ter para onde ir, ficaram afogadas, estavam morrendo. Naquela hora, aquelas pessoas perceberam que elas deveriam ter dado ouvidos a Noé. E assim será quando Jesus voltar para as pessoas que ficarem. Muito cuidado, pré-adolescente, para não se tornarem como essas pessoas. Essas pessoas que não estão nem aí para a volta de Jesus. Essas pessoas que não estão preparadas para a volta de Jesus. Lembra daquela dinâmica que eu fiz no início da aula? Sobre a viagem, né? Que vocês não estavam preparados? Exatamente. Na dinâmica, vocês ainda tiveram tempo para pensar. Vocês ainda tiveram um tempinho para pensar no que vocês iam preparar, o que eu vou levar, meu Deus, o que é importante que eu preciso levar para essa viagem. Vocês ainda tiveram esse tempo. Mas na volta de Jesus não vai ter tempo para nada. Na volta de Jesus só vai subir aqueles que já estiverem preparados. Ou você acha que vai dar tempo de pedir perdão? Não, vai dar tempo, vai dar tempo. A pessoa está com a vida toda errada, cheia de pecados, mente para a mãe todo dia, xinga na escola quando está perto dos amigos, assiste coisas que não devia assistir, faz diversas coisas erradas. Aí antes de dormir, pede perdão para Deus e acha que está tudo bem. Acha que, tá tudo certo. É só pedir perdão depois. Tudo certo. Não tá tudo certo. Quem pensa assim vai ficar. Quem pensa assim não vai subir quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Quem não estiver vivendo uma vida aos pés do Senhor, não vai subir. E eu não digo isso, pré-adolescente, para te deixar com medo. Eu não estou dando essa aula aqui para que você assista e fique com medo, e fique assustado, e fique triste, não. Porque isso aqui que eu estou falando tem que ser a principal razão da nossa alegria e da nossa esperança, de que Jesus vai voltar e de que Ele vai nos levar para morar com Ele lá no céu. Como isso pode deixar alguém com medo, assustado? Se isso te deixa com medo, pode ser que talvez você tenha alguns pecados pelos quais você ainda precisa se arrepender. E talvez porque você ainda tem algumas coisas na sua vida que precisam ser mudadas e consertadas diante do Senhor. Porque todos nós, crentes salvos, quando ouvimos essas palavras, isso deve produzir em nós uma alegria e uma esperança maravilhosa de ir morar com Jesus. Só vão subir aqueles que estiverem com as suas vestes brancas, aqueles que estiverem com as suas mãos limpas, aqueles que forem como as virgens prudentes. Vocês lembram dessa história? Das 10 virgens? 5 loucas
e 5 prudentes. Lembram? Tinham 10 virgens, elas estavam esperando o noivo chegar. Todas elas tinham uma lâmpada. E 5 eram prudentes, 5 eram loucas. Todas elas carregavam essa lâmpada que precisava de azeite. As 5 prudentes tinham um azeite de reserva. As 5 loucas não tinham esse azeite de reserva. E elas estavam lá, esperando o seu noivo. Elas esperaram tanto que elas acabaram dormindo. E aí, quando elas acordaram, elas foram acender as suas lâmpadas. E as 5 loucas não tinham o azeite de sobra para encher as suas lâmpadas. E elas ficaram sem e tiveram que sair para ir comprar. Enquanto as 5 prudentes estavam lá com os seus azeites e suas lâmpadas. No momento em que as outras estavam fora, o noivo chegou e entrou com todas as que estavam ali para dentro da casa e fechou a porta. E depois que ele fechou a porta, voltaram as 5 virgens, né? Chegamos agora, chegaram atrasadas, assim, estamos aqui com as nossas lâmpadas e bateram na porta. Noivo, abre a porta aqui pra gente, nós já estamos aqui, nós chegamos, um pouquinho atrasadas, mas chegamos. O noivo olhou para elas e falou: eu não as conheço, eu não sei quem vocês são. E fechou a porta e elas não entraram. Depois que Jesus contou essa parábola, ele disse: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Essa passagem nos ensina muito sobre estarmos preparados a todo momento para a volta de Jesus. Nós que somos cristãos, salvos, crentes em Cristo Jesus, temos que estar preparados em todo momento. Nós não sabemos a hora que vai acontecer, mas nós temos que estar preparados. Nós temos que vigiar, como Jesus disse, vigiar a nossa forma de agir, vigiar a nossa maneira de falar, vigiar o nosso comportamento. Nós temos que viver as nossas vidas como se Jesus fosse voltar hoje. Nós temos que viver nossas vidas como se Jesus fosse voltar agora. E enquanto Jesus não volta, nós podemos ser 2 coisas. Primeira coisa, nós podemos ser santificados. Ó, vim até com a minha camisa santidade. Santificados. Na Bíblia, em Hebreus capítulo 12, 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, somente sendo santificados, nós estaremos preparados para a volta do Senhor. E isso não acontece do dia para a noite, para adolescentes. É um processo e nós devemos buscar esse processo de santificação todos os dias da nossa vida. Beleza, Larissa, como é que eu posso buscar a santificação então? Primeiro, abandonando seus pecados e todas as práticas que te afastam de Deus. Primeiro passo. Segundo passo, se arrependendo desses pecados. Ou seja, identificou que você precisa abandonar? Então se arrependa disso. Pare de fazer isso. Mude o seu comportamento. Mude a sua atitude. Fez isso? Beleza. Depois você vai, 3, buscar a Deus. Você vai orar. Você vai pedir perdão a Deus. Você vai confessar os seus pecados diante de Deus. Beleza? Depois, 4, você vai ler a Bíblia. A Bíblia também diz, lá em João, bem assim, Jesus fala, né? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, por meio da leitura da Bíblia, por meio da leitura do devocional, nós somos também santificados. E o próximo passo, buscar ser cheio do Espírito Santo. A partir do momento que você faz todas as coisas que eu falei aqui, você está buscando ser cheio do Espírito Santo. Ore pedindo a Deus para que você seja cheio, para que você seja batizado com o Espírito Santo, para que você tenha experiências com Ele. E fazendo tudo isso que eu falei, você vai estar buscando a santificação. E se você realmente estiver buscando de todo o seu coração, você vai sentir na sua vida e você vai experimentar na sua vida que você realmente está sendo santificado. E sendo santificado, você está sendo preparado para a volta do Senhor. E uma outra coisa que nós podemos ser enquanto Jesus não volta é ser suas testemunhas.
Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus fala, olha, quando vocês receberem o poder do Espírito, vocês vão receber poder para serem as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judeia, quanto em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, até nos lugares mais longes, vocês vão ser as minhas testemunhas. Então esse é o nosso dever. Nosso dever é buscar a santificação e nosso dever é ser testemunhas de Jesus, falarmos de Jesus, mostrarmos Jesus com as nossas atitudes em todas as coisas que nós fizermos, em todos os lugares que nós estivermos, levar Jesus aonde nós formos. E para finalizar a aula de hoje, antes de falar da oferta, eu quero dizer que Jesus também vai vir como juiz na sua vinda. E ele vai julgar cada pessoa por cada ato que cometeram. Cada um vai ter que prestar conta a Deus de tudo o que fizeram. E nesse dia do juízo, ele vai separar os maus dos bons. Para os maus, ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Agora, para nós, os salvos, os crentes em Cristo Jesus, ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos, desde a fundação do mundo. Olha que maravilha isso, glória a Deus! Imagina só que coisa maravilhosa ouvir do Rei dos Reis, vinde benditos de meu Pai. Vinde benditos de meu Pai e tomem, olha só para vocês como herança, o reino que eu estou preparando para vocês desde a fundação do mundo, desde lá atrás, desde quando ele criou o mundo, desde que ele criou o Jardim do Éden, desde que ele criou Adão e Eva. Possuir o reino que eu preparei para vocês. Olha que coisa maravilhosa, olha que esperança, que promessa maravilhosa. Para adolescentes, nós temos que olhar para essas promessas, nós temos que ler para essas promessas e o nosso coração tem que se encher de alegria por ser participante dessa promessa. E se o seu coração ainda não se enche de alegria ao ouvir falar dessas coisas, então você precisa verdadeiramente se entregar a Jesus. Você precisa verdadeiramente se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida por completo a Ele, para que quando Ele volte no arrebatamento, você suba também e você seja participante dessa promessa, desse reino maravilhoso que Jesus está preparando para a sua igreja. Amém? Glória a Deus pela palavra do Senhor essa manhã. Eu quero convidar você agora a ofertar na casa do Senhor. Aqui embaixo vão aparecer todas as formas que você pode ofertar. E eu quero te convidar agora a fazer isso com muita alegria no seu coração. Assim como o seu coração aí está ardendo de alegria por essa promessa, então contribua também na casa do Senhor. Quando nós ofertamos, nós também estamos glorificando a Deus por meio das nossas ofertas. Amém? Você pode trazer também o seu dinheiro à noite, caso você venha no culto. E agora nós vamos orar para terminar essa aula. Amém? Se nessa aula você sentiu o desejo no seu coração de entregar a sua vida a Jesus, eu quero convidar você a escrever o seu nome aí no chat, colocar um emojizinho, uma carinha, alguma coisa que demonstre que você quer aceitar Jesus, que você quer entregar a sua vida completamente a Ele, que você quer se arrepender dos seus pecados e que você quer subir quando Jesus vier para buscar a sua igreja. Coloque aí e eu vou orar junto com você agora. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por todas as verdades que o Senhor nos ministrou essa manhã por meio da sua palavra. Deus, eu quero orar por aquela pessoa que talvez está assistindo essa aula e sentiu o desejo de entregar a sua vida a Ti. Eu peço para que o seu Espírito Santo vá ao encontro do coração dessa pessoa e torne novas todas as coisas. Pai, que essa pessoa possa sentir a alegria da salvação. Que cada pré-adolescente me ouvindo aqui
possa sentir a alegria da salvação, a certeza da salvação, Senhor, e que a vontade, o desejo e a esperança da sua vinda possa ser ardente no coração de cada um que estiver me ouvindo, no nome de Jesus. Amém. Tchau, pré-adolescentes, mais uma aula finalizada. Beijos, até mais!